Olá, turminha do sexto ano. Aqui quem fala é a professora Janaína. Hoje iremos estudar poluição do ar, né, o ar atmosférico e descobrir, né, ver algumas consequências que eles afetam nossos ecossistemas. Então, a poluição, né, a emissão de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, que são poluentes, são jogados para o ar, para a água e também para o solo. Em grandes quantidades, né? Que que o ambiente tende a absorver ou inativar, né? Esses resíduos ou esses poluentes. Essa poluição degrada, né, o meio ambiente e revela-se neste momento como uma das principais causas de perturbação do equilíbrio dos ecossistemas. A poluição atmosférica resulta, né, é um resultado da emissão de gases e poeiras para a atmosfera. Então, possui as fontes de poluição. Que fontes são essas? São as indústrias, tráfego automóvel, né, que é o uso de carro, de ônibus, de motos, porque quando tem a utilização desses automóveis, né, esses meios de transporte, acontece a queima de combustíveis fósseis, então é liberado muito poluente para o ar. Também tem atividade doméstica, como o uso de sprays, os frigoríficos. Fogos florestais também afeta, queima de resíduos também afeta, atividades vulcânicas, né, também afeta o meio ambiente. Então, tem os principais poluentes do ar. Quem são eles? Quais são eles? Dióxido de carbono, que é responsável né, por cerca de 55% do efeito estufa. Tem o clorofluorcarbonetos, né, que é o CFC, que eles são responsáveis não só por 24% do aquecimento global, que é o restante do efeito estufa, mas também pela destruição da camada de ozônio, que é a camada que protege o nosso planeta, né, da radiação perigosa dos raios solares. Também tem o metano, que é a CH4, é produzido pela decomposição da matéria orgânica em algumas culturas, nas lixeiras e pelos excrementos do gado. Dióxido de enxofre, né, que é SO2, e o óxido de azoto, NOx, principais responsáveis pelas chuvas ácidas. Principais problemas globais, né? Aquecimento global devido ao aumento do efeito estufa, né? Redução da camada de ozônio, chuva ácidas. Assim, com a poluição atmosférica, né? Com tudo isso que acontece no dia a dia, tem as consequências. Então, as consequências são essas, né? O aquecimento global está aumentando cada dia mais. Tem a redução da camada de ozônio, as chuvas ácidas que destroem muitas coisas. Falando ainda de consequências, né? Você sabe que o efeito estufa é um efeito natural, né? Só que assim, como acontece esse aquecimento global, né? Que está aumentando, né? Cada dia mais, o efeito estufa também está aumentando, né? Então, tudo corre normalmente, né? O efeito estufa é um fenômeno natural, como foi dito, provocado por alguns gases da atmosfera, né? Que mantém o nosso planeta com as temperaturas certas, pois bloqueiam parte do calor recebido pelo Sol, aquecendo o planeta. Então, o efeito estufa é necessário para aquecer o planeta Terra. Aqui é uma sequência, né, de como acontece o efeito estufa, né? Bom ou mal? E foi uma pergunta, bom ou mal? Nós sabemos que o efeito estufa é um efeito natural. Só que com o decorrer das coisas que estão acontecendo, né, está prejudicando de alguma forma o nosso planeta, né? A temperatura está aumentando cada dia mais, porque o efeito estufa é para manter a nossa temperatura. Mas com as consequências do aquecimento global, a nossa temperatura está aumentando cada vez mais. Lembrando a vocês que o efeito estufa é natural e é indispensável à vida na Terra. Ainda falando de poluição atmosférica e as consequências, né, sobre o efeito estufa,
é o seguinte: essa atividade humana tem vindo aumentar, né, a emissão dos gases com efeito estufa, né, que é o GEE, o que provoca a retenção de calor na atmosfera e, consequentemente, o aumento da temperatura, que é o aquecimento global. Consequência do aquecimento global. Quando acontece o aquecimento global, algumas coisas vão acontecer, né? Boa não é, ruim. Por exemplo, fusão das calotas polares, né? Vai subir o nível médio do mar, inundações e perda de habitats e espécies, alterações climáticas como tempestades, secas e também extinção de espécies. Como prevenir o aumento do efeito estufa? Está perguntando. Vamos lá. Como é que podemos prevenir? Diminuir o consumo de eletricidade, andar mais a pé, né? Ou utilizar transporte públicos, no caso. Está se referindo a quê? Nós, né, deixarmos de usar nossos carros próprios, no caso quer dizer isso, e usar mais transporte públicos ou andar de bicicleta ou a pé. Também tem a introdução de filtros nas chaminés das indústrias e substituir os combustíveis fósseis pelas energias renováveis, que já foi temas de aulas passadas. Aqui é para vocês uma demonstração, né, da destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio filtra a maioria dos raios das radiações, né, UV, que são nocivas aos seres humanos. Vocês podem ver como é que acontece aqui para esse esquema. Aqui tem outro esquema, né? Após quando o planeta recebe os raios, como é que nosso planeta fica. Aqui tem a demonstração de anos anteriores, né? No caso, 79, né? 1979, 1998, 2000 e 2005. Essa aqui é a foto de alguns anos, né? Como é que está a camada, né? Como que essa camada está sendo destruída. O aumento dos CFC, que é os clorofluorcarbonetos, na atmosfera, destrói a camada de ozônio, né? As radiações UV quebram o CFC, libertando átomos de cloro que vão destruindo o ozônio. Então, vocês podem ver, né? Fazer uma comparação de anos passados, né? Como é que estava essa camada, né? Se anos passados estavam assim, imagina nos dias de hoje e nesse ano de 2020. Aí fica para vocês uma pergunta. Vocês podem pesquisar, né? Analisar, fazer uma pesquisa para saber, né? Por imagens, como é que está a nossa camada de ozônio. Aí a questão de prevenir, né, já foi falado. Então, assim, com a redução da camada de ozônio, ocorre a entrada de mais radiações ultravioleta, que provocam o quê? Danificação de culturas agrícolas e alguns materiais, exemplo, plásticos, queimaduras solares, cancro de pele, né, que é o câncer de pele, cegueira e extinção de algumas espécies. Né? E como botar de novo, como prevenir a redução da camada de ozônio? Evitar a utilização dos produtos que contêm CFC, que são os clorofluorcarbonetos, que tem algumas coisas que a gente pode ver agora, sprays, alguns frigoríficos e o ar condicionado. Então, evitar utilizar, né? Ou evitar utilizar, vocês podem começar a diminuir algumas coisas que vocês têm na sua casa, diminuir o uso, até se possivelmente realmente parar de usar. Como foi falado, né, uma das consequências chuvas ácidas. Essas chuvas ácidas, elas vão degradando, né,
destruindo algumas coisas. Então, os compostos de enxofre e o azoto reagem com o vapor de água da atmosfera, formando ácido sulfúrico e nítrico, formando as chuvas ácidas. Só um lembrete, essas chuvas ácidas, ela destrói plantações, monumentos. Então, não é uma coisa boa, é uma consequência. Consequência é uma coisa ruim. Lembrando a vocês que consequência é uma coisa ruim. As chuvas ácidas, como foi falado, né, provocam o quê? Como falei, destruição de plantas e florestas, atrasa o crescimento das plantas, torna o solo, rios e lagos mais ácidos, aumenta as doenças respiratórias, tipo asma, e danificação, né, de monumentos. Como prevenir as chuvas ácidas? Diminuir a utilização dos combustíveis fósseis, substituir os combustíveis fósseis pelas energias renováveis e instalar filtros nas indústrias e diminuir o transporte, no caso próprio, e usar mais o transporte público. Então, galerinha, sobre a poluição do ar, foi isso que eu quis repassar a vocês. Vocês irão praticar um TD, né? Resolver algumas questões de acordo com a nossa aula. E nos encontramos na próxima aula. Até mais. E até um próximo encontro.